Amados irmãos que também invocam o nome de nosso Senhor Jesus, eu sempre tenho o hábito de mencionar muitos versículos para que ninguém pense que o que eu digo de mim mesmo. O nosso assunto de hoje é apostasia. O que quer dizer desacreditar, descrer, ou crer com indiferença. Então não é demais dizer que Cristo é o plano perfeito de Deus, para que vivêssemos no mundo em plena união de amor, paz e harmonia. Conforme está lá em João 12:47, né? Eu não vim julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Esse plano divino funciona como uma espécie de sedação natural, dependendo apenas de nos espiritualizarmos e crer no Filho de Deus. Conforme está em João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Pois Cristo, ele é a única verdade. Não estou falando da verdade das provas lá do colégio, certo ou verdadeiro, ou a verdade meramente filosófica, aquela que se opõe à mentira. Mas a verdade que mostra em espírito tudo que se refere a Deus. E é isso que Cristo chamou de a verdade. João 18:36-37. Meu reino não é deste mundo. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Assim a verdade se personificou nele. Conforme João 14:6. Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas esse plano divino inclui você vencer também aquele tentador que causou a queda de Adão. Pois, com a permissão de Deus, Satanás teve o seu ministério de tentador autorizado, do qual nem mesmo Cristo foi poupado. Mateus 4:1. Então Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim, de igual modo, também não somos poupados. Está lá em João 15:20. O servo não é maior do que o seu senhor. E se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, temos que passar por esse tipo de batismo de fogo, para que também tenhamos a nossa vitória sobre o maligno, né? Apocalipse 3:18. Temos que nos enriquecer com ouro refinado. Ora, ouro refinado se consegue com fogo. Em 2 Pedro 4:12, disse: não vos assusteis com o fogo da provação, mas alegrai-vos como participantes das aflições de Cristo. Mas você pode me dizer, eu não sou capaz de duelar com o diabo, e nem eu também. Mas conforme Hebreus 2:18, preste atenção. Considerando tudo que o próprio Cristo sofreu ao ser tentado, ele é capaz de socorrer todos que, semelhantemente, também estão sendo tentados e atacados pela tentação. Pois, em se tratando de qualquer luta espiritual, nenhum de nós tem poder algum contra o mal. Né? Em João 15:5, ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim, pois sem mim nada podereis fazer. Também conforme 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Mas essa luta é de cada um de nós. Ela é pessoal e individual, pois Satanás, com seus estratagemas, levantou falsos mestres para nos enganar de tal forma que, se não vigiarmos, também nós podemos perder a nossa própria salvação. Está lá em Mateus 24:24. Surgirão falsos mestres com sinais de prodígios e mentiras que, se possível, enganarão até mesmo os eleitos. Irmãos, é por isso que estamos falando sobre essas coisas. E quanto for possível, também com isso devemos ocupar a nossa própria mente, conforme a exortação que está lá em Timóteo 4, né? 4, de 15 a 16. Timóteo, medite sobre essas coisas,
para que teu progresso possa salvar tu e teus ouvintes. Então, a boa religião seria essa, mantermos essas coisas sempre em nossa mente, sempre falando da verdade que há em Cristo, conforme 1 Timóteo 1:19, mantendo a boa consciência, sem a qual alguns naufragaram na fé. Amados, não precisamos sair das 4 linhas do Evangelho para nos salvar em Cristo, mas infelizmente o Evangelho está encoberto. Em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, fala que o Evangelho está encoberto, mas é encoberto para aqueles que se perdem. Pois o diabo, Deus deste mundo, cegou o entendimento para que não vejam resplandecer a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, restou claro que o erro de quem se perde deve-se unicamente à eficácia de Satanás em enganar. E daí vem a apostasia, estado em que as nações se tornam cada vez mais longe, mais distantes de Deus, como aborrecidos de Deus. Expressão que está lá em Romanos 1:30. Como desinteressados, afastando-se cada vez mais da verdade que há em Cristo e seus valores, né? Em 1 Timóteo 4:1, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amados, não há como considerar separadamente o tema apostasia, sem considerar também o seu autor. Por isso, em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo nos diz que a vinda do Senhor, ela não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia e a revelação do anticristo. Amados, o Evangelho é a nossa garantia e suficiente poder salvador, pois fora dele só há confusão. Confusão conceitual de Velho e Novo Testamento, catolicismo com seu batismo pagão, adoração de imagens e santos, falsos mestres, e tudo que leva os povos a se perderem, se reduzindo a nações de crianças, conforme está em Efésios 4:14. Não sejais como crianças, levados por ventos de doutrinas, pelo engano dos que, com astúcias, vos conduz a erros. Pois até o ensino da velha aliança, sob o nome de Velho Testamento, tem roubado a atenção das pessoas, desviando-as de Cristo e de sua nova aliança. Como, por exemplo, já virou rotina o hábito de crentes assistirem a novela da Record. Como se as fábulas judaicas tivessem algum papel salvador em nossas vidas. O Evangelho do Reino dos Céus é como um pai zeloso, que não se cansa de nos prevenir quanto ao perigo da apostasia. 2 Timóteo 4:4, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão a fábulas judaicas. Também lá em Tito 1:14, não dê ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de quem se desvia. 2 Pedro 3:17, vós, prevenidos que estáis, acautelai-vos, não suceda serem arrastados por erro de insubordinados. Mas, infelizmente, muitos se perderão, pois a apostasia é previsão profética, sine qua non, para a vinda do Senhor. Conforme 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, né? Não ocupar a nossa mente como se procedesse de nós próprios, supor tenha chegado o dia do Senhor, pois isso não virá, sem que antes venha a apostasia e a revelação de quem é o anticristo. Certo é, conforme João 3:36, a ira de Deus está sobre todo aquele que não deu crédito a Cristo, a seu Filho. Este é o planeta de Deus, e ele está atento a tudo o que está acontecendo. E se o fim ainda não chegou, mas está perto, é para que haja tempo suficiente para o arrependimento
conforme está lá em 2 Pedro 3, 9, né? 3, 9. O Senhor é longânimo para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas, ao contrário, que alcance arrependimento. Mas, ao contrário, temos visto violências, guerras, num mundo cada vez mais imoral, mais pervertido, corrompido e mais sodomita do que os próprios dias de Sodoma. Por isso o Evangelho é pródigo em nos dizer que o dia do Senhor não tarda. E ninguém lhe dirá, será amanhã ou semana que vem. Pois se você pensa que líderes religiosos vão ajudar, saiba, não sabem nem mesmo para si próprios. Assim, se seremos tomados ou deixados, depende unicamente do tribunal de Deus, conforme está em Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, através do meu Evangelho. Romanos 2,16, né? Por isso eu tenho dito tanto e repetido tanto do que está em Gálatas 1,8, que se até mesmo um anjo lá do céu surgir entre nós para nos ensinar qualquer coisa que seja diferente do Evangelho de Paulo e dos apóstolos, então é do mal, é do maligno. Temos visto isso, então, nossa salvação como espiritual, individual, a ser construída apenas através da nossa íntima relação pessoal com Deus. Pois você não poderá salvar nem mesmo o seu marido, ou vice-versa, a sua mulher. Pois 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro não. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra não. 2 estarão no campo, um será tomado e outro não. Tudo conforme Lucas 17, de 34 a 37. Então, por se tratar de uma relação puramente espiritual, construída entre você e Deus, não há como você ajudar nem receber a ajuda de ninguém, pois a responsabilidade de deixar ou não faltar o azeite em sua lamparina, que simboliza o Espírito Santo, é exclusivamente sua. Lembre das 10 virgens, conforme Mateus 25, de 1 a 13, 5, apesar de virgens, portanto bem intencionadas como qualquer religioso, pediram às virgens prudentes, dá-me um pouco do seu azeite, para que minhas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, não, vão vocês mesmos comprar azeite para vocês. Sabemos que Deus, que nos enviou seu Filho para que fôssemos salvos por ele, nunca foi condescendente quanto aos desobedientes, conforme Romanos 11, de 21 a 24. Ele não poupou o seu próprio povo, os judeus, né, inicialmente escolhido, hoje como nosso tronco. Por que nos pouparia se somos apenas o enxerto? Mas a boa notícia é essa, está lá em João 8, 12. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Temos também em 1 Tessalonicenses 5, 4, 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do Senhor chegue como um ladrão e vos apanhe de surpresa. Pois vós sois da luz. E também Romanos 10, 11. Quem nele crê não será nunca confundido. Como é impossível falar sobre apostasia ignorando o anticristo, então este vídeo teve como propósito anteceder ao próximo, que será sobre a identificação do anticristo, que, embora não percebamos, mas ele está sempre entre nós, até aparece na televisão. Orem pelo Brasil, pela difícil paz mundial, orem uns pelos outros, mas orem também por mim, para que a minha visão não me impeça de continuar postando vídeo. Graça e paz da parte do Senhor. Até o próximo.